E acontece hoje no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, em São Luís, o lançamento do livro 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Conquistas e Desafios, na capital. A obra conta relatos sobre consequências positivas do ECA no Nordeste e, claro, no Maranhão. E sobre esse assunto eu converso agora com o coordenador geral do projeto, professor Humberto Miranda. Bom dia, professor. Bom dia. Como que foi o processo de criação desse livro? O processo foi desafiador, Davi. Nós tivemos 9 capitais. É importante colocar que em São Luís ela se insere nesse contexto das 9 capitais nordestinas, né? E mais de um ano, né? Mais de um ano e meio de trabalho, né? De busca, de coleta por entrevista, por documentos, né? Onde os agentes que atuam com o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre eles conselhos tutelares, conselhos de direitos, educadores sociais, pessoas ligadas ao sistema de justiça, todos eles contribuíram, né? Do Maranhão à Bahia, passando pelos demais estados do Nordeste brasileiro. Professor, esse livro conta histórias de pessoas que foram envolvidas nesse contexto do Estatuto, né? Inclusive isso no Maranhão também. Como que funciona isso? O livro ele busca contar uma outra história dos direitos da criança e do adolescente, né? Onde a gente buscou, né, criar entrevista, produzir entrevistas a partir da metodologia da história oral, com militantes que defenderam o Estatuto, com profissionais da área, e que é muito interessante também, Davi, com meninos e meninas que na época, na década de 80, início da década de 90, eram atendidos por instituições, né, que faziam, né, a parte da assistência social, muitas vezes, né, do apoio, né, à questão de justiça, né, os educadores sociais do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Você tem aí muitos atores envolvidos nessa luta, e esse livro busca, né, valorizar a luta, não só a partir das instituições, mas a partir também das ruas, né, a partir também das entidades não governamentais, ou seja, um outro olhar, uma outra história, né, sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, vocês ouviram essas histórias aqui no Maranhão também, Sim. Nesse período em que o ECA completou 25 anos, né? Qual que é a análise que você faz desses personagens aqui do Estado em relação a esses 25 anos aí levantados? Sua pergunta é muito boa, né? Porque como é que o Maranhão, São Luís, né, entra nesse contexto do Nordeste? Eu poderia destacar 3 questões que eu considero interessantes aqui no Maranhão, né? Mais notadamente São Luís. Primeiro, o trabalho do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu acho que esse movimento foi importantíssimo para se criar uma outra sensibilidade em relação à questão dos direitos da criança e do adolescente. Eu destaco também o trabalho do Centro de Cultura Negra, né? Eu acho que através da arte, o Maranhão é muito forte. A gente está vivendo, cheguei ontem aqui no aeroporto, já fui recebido, né, pelo movimento cultural, né, e o Centro de Cultura foi muito importante nessa luta. E eu queria destacar também o Centro de Defesa, né, mais notadamente o Centro de Defesa Padre Passerini, que buscou criar, né, uma série de estratégias para assessorar do ponto de vista jurídico, né, meninos e meninas que viveram as diferentes violações de direitos. Então você tem aí um cenário muito rico, um cenário de luta em defesa da criação dos conselhos tutelares, em defesa da criação do Conselho Municipal de Direitos e o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, fazendo construir então uma outra dinâmica, uma outra cultura em relação à assistência desses meninos e meninas, né? É um desafio ainda para a sociedade maranhense, mas quero dizer que não é só para a sociedade maranhense e de São Luís, né? O Brasil todo vive um grande desafio e aqui ele faz parte desse contexto maior, né? Bem, professor, esse projeto foi uma parceria entre a Escola de Conselhos de Pernambuco, o Governo Federal. E como vai ser essa programação de hoje aqui no lançamento em São Luís? Eu queria também destacar o apoio da Petrobras. Ela foi importante né, ela que foi a financiadora da pesquisa e da publicação do livro. O livro ele contou com apoios locais importantes, Davi. A Rede Amiga da Criança, o próprio Centro, né, de Defesa, Padre Passerini,
Conselho Estadual do Direito, Fórum DCA. Então, assim, essa rede maranhense ela foi muito articulada também, né? Foi muito forte, porque a gente conseguiu ter bons resultados. Inclusive, tem uma parte do livro que contou com o protagonismo das crianças e da juventude da Rede Amiga, Rede Amiga da Criança. Então, eu acho que foi fundamental para que a gente pudesse, enquanto Universidade Federal de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, Escola de Conselhos, Petrobras e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, hoje extinta. Bem, então estão todos convidados aí para o lançamento do livro lá na Casa de Cultura Domingos Vieira Filho, na Rua do Giz, a partir das 14 horas, 2 da tarde. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, a gente aguarda os telespectadores no nosso lançamento. O livro está muito bonito e tem o objetivo de contar uma outra história dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado.